Oi gente, tudo bem? Sejam sempre super bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro. Certa vez, alguns dias atrás, na verdade vários dias atrás, surgiu um assunto num grupo de WhatsApp que eu participo sobre como que as pessoas encaram relações homoafetivas em público. E esse tema, ele me lembrou, e ele sempre me lembra, de uma obra, né, um conjunto de 2 livros que eu li durante a faculdade. Só para quem não sabe, eu sou formada em Antropologia e Sociologia. E essa obra, né, são 2 livros chamada de O Processo Civilizatório, do sociólogo Norbert Elias. E é uma obra absolutamente fantástica, que eu li lá há uns 15 anos, mas até hoje ela é super fresca na minha memória. E é claro que eu não lembro dos detalhes, né, e nem da teoria em si, porque embora eu tenha me formado nessa área, eu não trabalho com isso há muito tempo. Inclusive, se tiver algum amigo meu da faculdade assistindo esse vídeo e quiser fazer um complemento, um comentário, fique super à vontade, vou adorar. Mas vou contar um pouquinho então dessa obra para vocês. O que o Norbert Elias defende nela e o que ele estuda. Gente, ele estuda nada mais, nada menos que 1000 anos da nossa história. Então ele pega desde os anos 800 até os anos 1800 e ele vai estudando como é que os nossos comportamentos sociais foram se alterando nesse processo civilizatório de nos tornarmos uma civilização, né? E como é que, na verdade, a nossa estrutura psíquica individual, que nada mais é do que a nossa mente, né? Como é que a gente organiza dentro da nossa cabeça os nossos valores, as nossas crenças, o que a gente acha certo, acha errado. Então, como que essas estruturas, elas são bastante influenciadas pelas atitudes sociais, pelo comportamento coletivo. E uma das coisas que ele fala é que nesse processo de alteração, porque em 1000 anos a gente pode imaginar que algumas coisas aí mudaram, né? Então, como que nesse processo de mudança, 2 sentimentos em especial tinham um poder muito grande, né? Se é que ainda não tem, que são a vergonha e a repugnância. Ele dá um exemplo muito bacana no livro, ele dá vários exemplos muito bacanas, mas um em particular me marcou, que é o exemplo de uma família que está jantando numa mesa de jantar, e aí alguém da família tem vontade de catarrar e cuspir. Vocês acreditam que isso era muito normal? Isso foi muito comum, inclusive existia um aparatozinho que ficava do lado do talher de cada pessoa. E aí, se a pessoa tava ali jantando com vontade, deu vontade aqui, tô com um pigarro, deu vontade de catarrar e cuspir, a pessoa pegava aquela coisinha, fazia ali o que tinha que fazer, voltava a coisinha na mesa e a vida seguia livre, leve e solta pra todo mundo. Então, uma coisa que hoje, né, acho que tem muita gente fazendo essa cara. Uma coisa que hoje pra gente é motivo de muito nojo, já foi algo absolutamente normal na dinâmica, né, social. E aí a gente não precisa também ir tão lá atrás, né, pegando ainda esse exemplo do cuspir. Quem já foi pra China, eu passei um mês na China, presenciou isso de uma forma assim muito crua, assim, mesmo, né? Porque é muito comum você estar andando na rua, na China, e você, de repente, ouvir alguém do seu lado, assim, catarrando e cuspindo no chão. É muito comum. E a pessoa segue a vida, eu sigo a vida e todo mundo segue a vida. Então, esse sentimento de repugnância que que está totalmente associado na nossa cultura ao ato de cuspir, ele definitivamente não está associado no chinês, né? Numa sociedade onde vivem chineses. Ainda, pode ser que no futuro mude? Pode, mas hoje não é. E aí tem alguns outros exemplos que são bem interessantes da gente pensar ainda nesse tema. E o primeiro que eu lembrei foi, que é um exemplo que eu gosto bastante de dar,
que é o exemplo da Leila Diniz. Então, lá em 1970, a Leila Diniz apareceu grávida de biquíni na praia. Nossa, todo mundo, Pamela, aparece grávida de biquíni na praia. Sim, mas em 1970, não. E foi um escândalo. O próprio biquíni, né, ele foi inventado, acho que há uns 70, 80 anos atrás. Então, antes do biquíni, a gente tinha que usar, mulheres, ou maiô, antes do maiô, aquele shortinho, porque a gente tinha que ser, né, as mulheres recatadas, não podiam expor muito o corpo. Aí veio o biquíni, veio a revolução da liberdade e, de repente, em 1970, veio a Leila Diniz e andou de biquíni grávida. Hoje, mulheres grávidas posam até nuas. É super comum a gente ver mulher grávida de biquíni, mas há 40, 50 anos atrás, isso não era normal. E as pessoas olhavam com repugnância, olhavam com vergonha para as mulheres que faziam isso. Um outro exemplo também bem interessante, já é um pouquinho mais recente, é o exemplo do próprio ato de fumar. Eu acho que é de 2009 a lei antifumo aqui em São Paulo, e depois acho que virou uma lei federal muito rápido. E desde então a gente não pode mais fumar em lugar fechado. Mas se a gente parar para pensar, há 10 anos atrás era comum as pessoas fumarem dentro dos restaurantes. Enquanto elas estavam comendo, elas estavam fumando. Hoje, 10 anos depois, esse comportamento ele já causa uma certa divisão, né, de valores, de argumentação. Tem gente que hoje não consegue ver uma pessoa fumando e comendo, né? Já sente um pouco de nojo, já sente essa repugnância. Outras pessoas não, outras pessoas ainda levam isso com bastante naturalidade. Então, nesse comportamento do ato de fumar, se a gente parar para pensar, estamos no meio do alvoroço ali, no meio da mudança social com relação a esse comportamento específico. E aí, retomando a história da homoafetividade, quando a gente presencia um beijo gay, também, então tem pessoas que encaram isso de uma forma muito natural e tem pessoas que ainda não, que voltam a sentir um incômodo, uma repugnância, que não concordam, que acham que aquilo não é certo, outras pessoas acham que aquilo é super certo, e a gente de novo se vê no meio dessa mudança, né, me vem a imagem de um vulcão na cabeça, né, esse borbulhamento, assim, com relação ao comportamento de um casal do mesmo sexo. Pode ser que daqui 20, 30 anos isso seja algo que nem se discuta mais. Mas hoje não. Hoje é algo que a gente discute. E aí o interessante de se pensar nisso é que o Norbert Elias e toda a sociologia, a antropologia, pelo menos até há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, acreditava muito, e as teorias são muito baseadas, né, na questão de que o comportamento social, ele é a base para os comportamentos individuais. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que é muito nossa, um pensamento, um sentimento que você acha que é muito seu, ele às vezes não é. Às vezes ele é algo coletivo, compartilhado pela sociedade, que as pessoas interiorizaram. Ao mesmo tempo, a sociedade também é um conjunto de pessoas, né? Então, na minha opinião, enquanto existirem dois seres humanos, existirá uma sociedade e existirá um processo civilizatório. Por isso que é um processo, né? É algo que não tem fim, que a gente vai mudando e remoldando e rearticulando, revalorizando os comportamentos sociais de tempos em tempos. E nós, como seres que existem num determinado momento da história, a gente interioriza mesmo, né? Esses comportamentos são projetados e a gente simplesmente coloca eles em prática. Não são naturais. E aí eu fico pensando um pouco no meu sobrinho, né?
O meu sobrinho, quando ele... eu tenho alguns sobrinhos, mas meu sobrinho mais velho, ele é 30 anos mais novo do que eu. Eu tenho 35, ele tem 5. E às vezes eu paro pra pensar e falo, cara, será que um dia, quando ele tiver 35, ele vai olhar pra mim e vai falar: ai, tia, vocês faziam isso na sua época? Ou o contrário: ai, tia, como assim? Vocês não faziam isso? Credo, como vocês eram antiquados, que old school e tal. Que é um pouco do que a gente faz hoje com os nossos pais, né? Como as gerações vão se questionando comportamentos que um dia foram habituais, convencionou-se que eram comportamentos normais e um dado momento deixaram de ser. Então, o que você acha, né? Eu queria até, se alguém lembrar de alguma coisa, de algum comportamento que há um tempo atrás era uma coisa estranha e que hoje passou a ser alguma coisa super aceitável, inquestionável até, né? Ou o contrário, e quiser comentar, eu vou ficar super feliz de ver, de discutir um pouquinho mais esse assunto com vocês. Ou quem também quiser fazer um exercício aí de futurologia e tentar imaginar o que o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto, daqui a 20, 30 anos vai olhar pra você e vai falar: você fazia isso, não é legal. Pra ele vai ser uma coisa estranha, vai ser uma coisa esquisita. Também fique super à vontade pra compartilhar. E por hoje é isso, gente. Vamos ficar aí com essa pulguinha do processo civilizatório na nossa cabeça e tentar enxergar que nem tudo o que é, de fato é, né? Às vezes o que é, ele só está. E por hoje é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!